Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do canal Gestão de Projetos em Gotas ou GP em Gotas. O meu nome é Jefferson Afonso. Na aula passada começamos e hoje concluiremos o grupo de processo de planejamento. Na próxima aula falaremos do grupo de processo de execução, na aula seguinte monitoramento e controle e por fim, na 20ª aula, concluiremos com o grupo de processo de encerramento. Fecharemos com isso, na 20ª aula, o curso de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Mas logo após, a gente vai iniciar uma nova playlist com muitos assuntos interessantes na área de gestão e gerenciamento de projetos. Se você tem interesse nessas áreas, não deixe de se inscrever e ativar as notificações aí no sininho para ser informados dos próximos vídeos. No final da aula eu deixo uma frase do Peter Drucker, não deixe de assistir a aula até o final e vamos juntos para a nossa 17ª aula de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Na aula passada, falamos dos processos de planejamento dentro das áreas de conhecimento de escopo, cronograma e custos. E hoje falaremos dos processos de planejamento dentro das demais áreas de conhecimento. É sempre bom lembrar que o planejamento é totalmente iterativo, quer dizer, feito através de iterações. Eu faço, tenho um resultado, eu reviso e tem um resultado ainda melhor, quer dizer, eu vou polindo o meu resultado, eu vou tendo resultados melhores. A dica é sempre a gente fazer um processo avaliando o impacto que ele pode gerar nos demais processos e fazer as revisões necessárias. Por exemplo, quando eu estiver fazendo o planejamento de recursos, eu posso verificar a necessidade de revisar o cronograma, ou o orçamento, ou as partes interessadas, os riscos, enfim, fazer as revisões necessárias. Vamos ao nosso mapa de processos. Na última aula, o nosso mapa de processo terminou assim. Falamos dos processos de planejamento dentro das áreas de conhecimento do escopo, cronograma e custos. E hoje vamos falar dos processos de planejamento nas demais áreas de conhecimento, começando pela qualidade, planejar o gerenciamento da qualidade. Atualmente existem muitas definições de qualidade, mas a que eu me identifico muito é dizer que qualidade é fazer conforme as especificações. Nesse processo, iremos definir como a qualidade será gerenciada e verificada ao longo de todo o projeto. Agora vamos falar dos recursos, planejar o gerenciamento de recursos. Na 5ª edição, essa área de conhecimento se chamava Recursos Humanos e na 6ª edição do PMBOK passou a se chamar Recursos, quer dizer, passou a incluir todos os recursos, não somente os recursos humanos, mas também máquinas, equipamentos, por exemplo. Nesse processo vamos definir como estimar, adquirir, gerenciar todos os recursos necessários para o projeto. É importante relembrar que os recursos vão ser alocados no projeto conforme a necessidade. Então, por exemplo, quando estivermos no planejamento, a gente vai ter uma equipe menor, uma equipe reduzida, porque essa equipe vai ser basicamente a equipe de gerenciamento do projeto. E à medida que o projeto vai se aproximando da execução, a gente vai alocando os demais recursos, porque é na execução que a gente vai utilizar a maioria dos recursos. E depois estimar os recursos das atividades. Nesse processo, a gente vai estimar o tipo e a quantidade dos recursos. Só lembrando que quando a gente fez o cronograma, aqui quando a gente fez a estimativa de duração das atividades no cronograma, a gente também já estimou recursos. Então, nesse processo aqui de estimar os recursos da atividade, a gente tem que verificar se o que a gente estimou aqui durante o cronograma se está correto, se a gente vai manter,
ou se a gente vai ter que fazer alguma revisão no cronograma com base nessa estimativa de recursos aqui. Então, continuando, o próximo processo é planejar o gerenciamento das comunicações. Nesse processo, vamos desenvolver um plano de comunicação considerando as características e importância do projeto e das partes interessadas. É muito importante definir o fluxo de comunicação para a gente não ter ruídos nessa comunicação. A gente precisa definir quem se comunica com quem. Nesse processo, vamos definir o meio de comunicação, se a gente vai utilizar e-mail, reuniões virtuais ou reuniões presenciais. Vamos definir a frequência das comunicações, Vamos nos comunicar uma vez por semana, uma vez por mês. E qual o nível de detalhamento que a gente vai utilizar. Vamos ter informações resumidas ou vamos detalhar mais essas informações. É comum as pessoas confundirem o plano de gerenciamento das comunicações com o plano de engajamento das partes interessadas. O plano de gerenciamento das comunicações, ele enfatiza os detalhes relacionados à comunicação. Pode ser a tecnologia que a gente vai utilizar, os métodos, o modelo, a frequência de comunicação. E o plano de engajamento das partes interessadas, ele define a estratégia que a gente vai utilizar para aumentar o interesse e a participação das partes interessadas nesse processo, no nosso projeto. E depois a gente vai para a área de riscos, planejar o gerenciamento dos riscos. Nesse processo a gente vai definir como os riscos serão identificados, analisados, monitorados e controlados e como vão ser as respostas para estes riscos. Depois, identificar os riscos. Aqui é sempre bom a gente começar pelas premissas. Como as premissas são eventos incertos, toda premissa está associada a um risco. Nesse processo precisamos ter a participação do maior número possível de pessoas, principalmente aquelas que já possuem experiência em projetos similares ao nosso. E vamos tentar identificar a maior quantidade possível de riscos. E depois sim a gente faz a validação de cada um. O próximo processo é realizar a análise qualitativa dos riscos. O risco é o resultado da probabilidade dele acontecer versus o impacto. Então, se eu tenho um risco que é muito pouco provável de ocorrer, quer dizer, tem uma baixa probabilidade, mas se ele ocorrer, eu vou ter um impacto gigantesco no projeto. Por exemplo, eu posso acabar com o meu projeto, então esse risco é considerável e eu preciso tratá-lo. Considerando então a probabilidade e o impacto, no final desse processo, a gente vai ter a classificação qualitativa de cada risco, que pode ser baixo, médio, alto ou muito alto. O risco ele pode ter um resultado negativo, que nesse caso a gente chama de ameaça, ou pode ter um resultado positivo, que a gente chama de oportunidade. Essa análise qualitativa, ela possui um baixo custo, não tem precisão, muitas vezes vai ter gente achando que o risco é baixo, outros vão achar que é médio, quer dizer, não tem essa precisão, mas ela é feita de forma relativamente rápida. O próximo processo é realizar a análise quantitativa dos riscos. Apesar do desenho estar assim, o nosso mapa de processo está assim, o mais correto aqui seria colocar em paralelo, análise qualitativa em paralelo com a quantitativa. Porque normalmente ou a gente faz uma análise qualitativa ou faz uma análise quantitativa. Enquanto a análise qualitativa ela possui um baixo custo, e é feita de forma relativamente rápida e não possui precisão, a análise quantitativa ela já é uma análise numérica, quer dizer, ela vai dar um número para a gente. No final ela vai dizer se o risco é de 12% ou pode estar em reais, por exemplo, um risco de 100 mil reais. Ela já possui um custo elevado para ser feito, a gente precisa de um especialista que consiga fazer uma modelagem,
Um sistema muito utilizado aqui é a modelagem de Monte Carlo, e também precisa de mais tempo para a gente chegar aos resultados dessa análise quantitativa. E depois de feita a análise qualitativa ou quantitativa, a gente aí sim vai ter planejar as respostas aos riscos. Aqui nós vamos definir as ações para cada risco. E esses riscos, como eu falei, eles podem ser ameaças ou oportunidades. Então, para as ameaças, a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, evitar. Evitar significa eliminar a causa do risco. Mitigar é uma outra estratégia, é reduzir a probabilidade ou os impactos negativos caso ele ocorra. Outra estratégia é transferir, que é tornar um terceiro responsável por este risco. Então eu poderia fazer um contrato para uma determinada atividade e transferir esse risco para outra empresa, ou simplesmente aceitar. Nesse caso a gente vai registrar apenas o risco, mas não tem nenhuma ação específica, a gente vai simplesmente aceitar. E se esse risco for um risco que a gente chama de um risco bom, uma oportunidade, a gente vai fazer a estratégia será exatamente o contrário. Eu vou explorar, que é o oposto de evitar, quer dizer, eu quero garantir que aconteça o evento. Eu posso melhorar, que é o oposto de mitigar, quer dizer, eu vou tentar aumentar a probabilidade e os impactos positivos, caso ocorra. E compartilhar, que é dividir a oportunidade com um terceiro. Então, seguindo agora no nosso mapa de processos, planejar o gerenciamento das aquisições. Nesse processo, vamos definir como serão realizadas as aquisições e os contratos. O tipo de contrato será um contrato de preço fixo, de tempo e material. É importante verificar se as aquisições e os contratos eles estão alinhados com o cronograma. Esse é um processo chave para o projeto. Muitas empresas têm muitas dificuldades com aquisições e contratos. Não adianta a gente ter uma excelente maturidade em gerenciamento de projetos, ter um excelente plano, mas os materiais não chegarem a tempo e atrasar a elaboração dos contratos. Próximo processo: planejar o engajamento das partes interessadas. Lembrando que partes interessadas em inglês se chama stakeholders. A identificação das partes interessadas, ela ocorre lá na iniciação. Então, lá na iniciação, a gente já identificou as partes interessadas e definimos já uma estratégia de engajamento dessas partes interessadas. A gente já sabe o impacto que cada parte interessada pode gerar no projeto, quais são as suas expectativas. O gerente de projeto ele não espera chegar no planejamento ou no final do planejamento para fazer esse engajamento das partes interessadas. Ele faz isso logo após a identificação. É muito importante que isso ocorra logo após a identificação, apesar da caixinha aqui estar aqui praticamente no final do planejamento. A correta identificação e o engajamento das partes interessadas, ele faz toda a diferença no projeto. Ele pode ser ali o limiar entre o fracasso e o êxito do projeto. E com isso a gente fechou todos os processos de planejamento e na próxima aula a gente vai falar dos processos de execução. Após a conclusão do planejamento, o plano, com as suas linhas de base de escopo, cronograma e custos, ele é aprovado pelas principais partes interessadas, principalmente o patrocinador, e é marcada a reunião de início de execução. O nome dessa reunião é Kick-Off Meeting. E muitas empresas, elas chamam de Kick-Off Meeting a reunião de abertura do projeto lá na iniciação. Mas o correto mesmo é chamar de Kick-Off Meeting a reunião de início da execução. Mas isso é só uma questão de nomenclatura.
Eu termino a aula de hoje com a frase do Peter Drucker: a melhor forma de predizer o futuro é criá-lo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dê um like aí se gostaram para contribuir com o canal. Não deixe de compartilhar os vídeos com os amigos, de se inscrever e vamos juntos para a próxima aula.